Fala galera, beleza? Bem, vocês estão vendo que eu estou num ambiente aqui um pouco diferente do tradicional, que vocês estão acostumados aqui nos vídeos, mas nessa semana eu estou viajando em um evento de tecnologia e coincidentemente esse evento está ocorrendo na mesma semana que aconteceu o Google I/O. E como já é tradicional, todo ano eu trago um resumão, né, eu analiso junto com vocês as novidades do evento, principalmente na tecnologia Flutter, que é a tecnologia principal aqui que a gente traz no canal. Então aproveita, já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o canal e ajudar ele a crescer dentro do YouTube. E também deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse evento do Google I/O, sobre as novidades que o Google apresentou e também em relação ao Flutter. Bem pessoal, então a gente vai ler junto aqui os dois artigos principais que foram publicados, né, nesse lançamento do Google I/O para o Flutter, que é o Landing Flutter 3.22 e Dart 3.4, né, no Google I/O 2024, e um outro post ali que ele detalha, né, What's New in Flutter, né, então o que há de novo no Flutter. E aí no início desse post aqui eles já começam falando, né, na questão do comprometimento deles, né, com a questão de possibilitar para que nós desenvolvedores, né, nós possamos construir ali aplicações bonitas, ricas, né, rápidas e principalmente, né, focando nessa característica do Flutter, né, que é o Single Shared Code Base. Então, o que eles apresentam, né, o 3.22, que seria a versão do Flutter agora, e consigo, né, eles já trazem também a versão do Dart 3.4. Então, de modo geral, como todo ano, né, eles fizeram algumas melhorias em relação à performance e alguns refinamentos ali específicos para plataformas, né, de plataformas específicas como iOS, Android e assim por diante. E eles apresentaram também aqui, né, uma novidade em relação ao WebAssembly. Eu já vou comentar com vocês ali um pouco mais à frente. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eles apresentaram aqui nesse artigo que é interessante são alguns novos casos, né, alguns estudos de caso. Então a gente tem aqui essa instituição financeira, né, Virgin Money, né, que usa o Flutter ali nos aplicativos bancários. A gente tem a empresa de seguros dos Estados Unidos, né, a Geico, que eu já trouxe esse case aqui no canal para vocês nos vídeos anteriores. E um outro case aqui bem bacana, eu deixei de comentar aqui no canal, mas é bem interessante, é a Universal Studios, né, que acaba trazendo o Flutter também para o aplicativo deles. A Canonical aqui, que a gente já tinha falado sobre a questão do instalador do Ubuntu, né, ser em Flutter. E esse destaque aqui, né, veja que está até em highlight aqui, é que a LG, né, escolheu o Flutter para melhorar então o sistema operacional das Smart TVs. Então aqui, basicamente, eles falam que até 2025 o Flutter então ele vai ser, né, ele que vai habilitar então os aplicativos, né, de dezenas de milhões de TVs LGs pelo mundo. Então veja, esse com certeza vai ser um case bem grande quando isso acontecer de fato. Então não é uma aposta, se a gente pensar em estabilidade de tecnologia, a LG não ia apostar nisso, pensando que em 2025, ou seja, eles têm um ano para fazer esse desenvolvimento. Então aqui veja, todos os aplicativos ali, né, toda a parte de execução dos aplicativos, né, na Smart TV, nesse caso aqui vai ser habilitada pelo Flutter. Então, com certeza, esse vai ser mais um estudo de caso, né, que vai evidenciar ainda mais essa questão de estabilidade do Flutter e os múltiplos usos que você pode fazer da tecnologia, desde web, desde Android, iOS, até mesmo as Smart TVs. Aí eles trouxeram a questão de estabilidade do WebAssembly. Então, curiosamente, eu estou nessa semana aqui em um evento palestrando sobre o WebAssembly, e é uma tecnologia, pessoal, que ela é pouco falada, ela é pouco difundida, mas quando as empresas e quando as pessoas, né, quando os desenvolvedores começarem a entender o potencial de fato do WebAssembly, vai ficar muito claro o porquê o Flutter está investindo no WebAssembly, que não tem nada a ver em relação ao JavaScript, ou substituir o JavaScript, mas é possibilitar que você mantenha a performance nativa, ou bem próxima da nativa, de um aplicativo instalado no Android, no iOS ou no desktop, mas rodando isso na web. Então isso com certeza é uma aposta aqui do Flutter. Eles estão obviamente olhando para esse lado da tecnologia e muitas empresas, né, já começaram a estudar e já começaram a fazer
algumas provas de conceito em relação ao WebAssembly. Isso é bem interessante, também já está estável, né, em praticamente todos os navegadores. E aqui eles mostram, né, que um dos resultados deles, né, naquele aplicativo que eles usam de benchmark, que é o Wondrous, e eles mostram aqui, né, que a questão de renderização dos frames foi melhorado de 2 vezes, no caso geral até 3 vezes. Então realmente o WebAssembly é um formato que vai permitir ali na web você rodar sistemas de uma forma muito mais suave, muito mais performática. Então, para quem tem aquela dúvida, poxa, será que eu desenvolvo, por exemplo, um CRM ou um sistema maior para desktop no Flutter, mas será que eu conseguiria ter uma performance na web? E agora a gente está vendo que sim, isso vai ser possível. Novamente, pessoal, de deixar bem claro, o Flutter não é para site, tá? Sitezinho você vai usar, né, o HTML, o CSS lá tradicional e os frameworks, né, que vão ser específicos para site. E a gente está falando de aplicação, de sistema, de CRM, de ERP, né, PDV, sistemas desse tipo. E aqui o Flutter vai brilhar, e principalmente em conjunto com o WebAssembly, isso vai ter uma performance incrível ali para os clientes. Bom, aí a gente também teve, né, aqui uma preview, né, uma pontinha das macros. Realmente foi um pouquinho decepcionante você não ter pelo menos um preview de como as macros em si vão funcionar, do ponto de vista de você ter uma interface para que o desenvolvedor já possa desenvolver suas próprias macros. Então isso ainda está no desenvolvimento em especificação, e essa engine, né, para o Dart, ela ainda está em desenvolvimento e em especificação também, mas eles apresentaram então pelo menos um gostinho para a gente, né, que é uma macro aqui chamada JSON Codable, né, ou JSON Codable. Então, basicamente, aqui como que funciona? Você vai estar escrevendo lá o teu module e você vai fazer uma anotação chamada JSON Codable. E a partir desse momento, você já vai ter acesso, então, a todas as funcionalidades ali de toJSON, FromMap, etc., que são os métodos tradicionais para a gente fazer ali a questão do trabalho com JSON, principalmente quando a gente vai fazer, né, uma requisição a uma API. Então, veja que, basicamente, você precisa instalar uma extensão ali, aliás, uma extensão não, um package, né, que é o JSON, e essa funcionalidade ela vai estar rodando apenas na versão master do Flutter, ela não está rodando na versão 3.22. Então, se você for testar agora, você precisa se conectar no Channel Master lá do Flutter. Aí eles apresentaram aqui alguns novos recursos aqui para o desenvolvimento de jogos no Flutter, como eles estão fazendo, né, todo ano, sempre trazendo alguma coisinha a mais para o desenvolvimento de jogos. E eles também apresentaram lá os ganhadores do concurso, né, que era o Global Gamers Challenge. Eles apresentaram lá os ganhadores, né. Recentemente, né, a maioria desses concursos que estão tendo, né, o Brasil ele está sendo barrado por algum regulamento, algum tratado entre países. E se a gente sempre olhar os regulamentos desses concursos que o Google está colocando, né, é óbvio que você pode participar, mas geralmente você não vai poder concorrer às premiações. Então isso sempre está nos regulamentos, não sou eu que estou falando, basta olhar a questão dos regulamentos. Então sempre o Brasil acaba sendo excluído disso. Bom, e aí de modo geral eles apresentaram algumas outras coisas, né? Como por exemplo o Vertex AI, para você trabalhar lá com inteligência artificial dentro do Firebase. Então ele vai ter um preview disso no SDK para Dart, o que é bem interessante para os nossos aplicativos em Flutter. Algumas melhorias em relação ao Impeller para o Android. Aquela questão que a gente já falou aqui no canal há um tempo atrás, que era o Predictive Back, né? Ou seja, o voltar preditivo. Então agora ele é suportado em ambos, né? Quando você navega no app Flutter ou quando você navega de um outro app, né, para home screen. A gente viu que ainda tinha um problema, né, nessa questão do voltar preditivo e parece que eles arrumaram isso agora. As platform views elas foram otimizadas também no iOS, então reduzindo a CPU 50%, então isso é bastante coisa. O DevTools, né, apresenta lá um validator de Deep Link, a gente já viu isso também, não é nada muito novo, né? E a gente tem o Technical Post que a gente vai dar uma olhada agora. Então vindo aqui, né, What's New in Flutter, vai ver aqui um pouco mais de detalhes do que aconteceu. Então a gente tem novamente a questão aqui do WebAssembly, é uma tecnologia bem interessante. Se você tiver interesse em saber mais sobre o WebAssembly, me avisa, eu tento fazer uma live, eu vou gravar um vídeo aqui no canal sobre isso. Aí aqui falando do Impeller, né, na questão de melhoria de performance.
que agora, né, ele já tem um preview ali um pouco melhor ali, com suporte ao Vulkan no Android. Então vale a pena aqui vocês darem uma checada para quem tem interesse, né, de ter uma API mais moderna e mais sofisticada, né, com o OpenGL no Android, vale a pena fazer esse teste. Aí, obviamente, né, uma coisa muito comum aqui que a gente sempre fala aqui é a questão de performance quando a gente trabalha com Blur dentro do Flutter. Então aqui, obviamente, eles reimplementaram então no Impeller, tanto no iOS quanto no Android. Então eles mostram aqui até alguns gráficos aqui mostrando, né, que realmente evoluiu a questão de CPU e de GPU ali quando você vai trabalhar com Blur. Aqui algumas coisas relacionadas a animações usando LOT, a biblioteca LOT, né, uma questão de renderização de SVG e assim por diante, na questão aqui de frame rate, tá, nas animações. A gente já falou aqui no canal também sobre a Widget State Properties, né, então o Material State ele foi descontinuado e ele foi renomeado, digamos assim, para Widget State. Então aqui tem a parte de migração, para quem for trabalhar nessa versão atual do Flutter, algumas questões aqui de covariantes em APIs 2D. Isso aqui é uma coisa bem legal, pessoal, que é Flavor Conditional Asset Bundling. Então, basicamente, agora, você vai conseguir trabalhar com assets por flavor. Então, por exemplo, se você tem um app lá que vai ter a versão em produção, a versão dev, a versão staging, ou enfim, as nomenclaturas que a sua empresa utilizar, agora você vai conseguir configurar os assets com flavors. Então, você pode passar, por exemplo, as imagens que você quer mostrar apenas em produção e os assets que você quer mostrar, por exemplo, somente em ambiente de desenvolvimento. Então agora, em nível de build, você consegue fazer isso passando no PubSpec ali. É bem simples de fazer essa configuração. Isso eu achei bem interessante também. Aí aqui mais umas questões de link, a questão que a gente já comentou aqui do Predictive Back, e aqui algumas questões em relação a versões de APIs, né, do Gradle, do AGP, do Java e do Kotlin. Né? Então, alguns upgrades que foram realizados. Aqui a questão de plataformas views, que a gente já falou. Aqui uma informação importante, principalmente para quem trabalha com versões mais antigas do Android. Então, nessa versão, o Flutter ele cortou o suporte ao Android KitKat. É uma versão bem antiga, né, pessoal? Se a gente pensar lá, a versão 4. alguma coisa, se não me engano, é 4.4. Então, realmente, lá já estava na hora de começar a cortar esse suporte. Por quê? Se você não faz isso, pessoal, acaba que você vai gerando sempre uma dívida técnica e um custo de suporte maior para essas versões mais antigas. Então, conforme você vai evoluindo nas plataformas mais novas, você tem que ter uma janela, né, onde você vai acompanhando. Então, você adiciona uma versão nova e, geralmente, você vai tentar cortar ali uma versão antiga. Né? Então, o KitKat é bem antigo, então eu acredito que não vai ser muitas empresas, né, que vão ser impactadas com isso, mas é uma coisa importante para se saber, né? Então, se você tem algum suporte à versão KitKat lá de Android, você vai ter que atualizar. A questão que a gente também já comentou, né, antes do SDK do Dart para o Vertex AI, alguns updates no DevTools, algumas questões aqui dos ads, né, para mobile, e algumas break changes aqui que são importantes. Então também agora a gente tem aqui uma mudança no color scheme.fromSeed, que era uma coisa que muita gente reclamava. Então, se a seed color, né, usada no color scheme.fromSeed, ele tem um alto valor de chroma, então o resultado do color scheme ele pode produzir aquela paleta de cor pastel, né, que a gente chama, que tem pouca vibração. Então, essa com certeza, pessoal, quando lançou o Material, né, na versão 3, muita gente, né, tem gente que reclama até hoje dessa configuração de tema, porque a parte de cores ela ficou bem complicada. Então agora eles vão adicionar no tema uma opção manual para você alterar essa questão ali de contraste, de vibração da cor que você quer trabalhar nos temas. Bom, pessoal, isso só para mostrar para vocês rapidinho essa questão lá do Color Scheme. Então veja, antes você tinha lá Color Scheme.fromSeed ou FromSwatch, se você quiser usar uma paleta de cores lá do Swatch, e você passava a Seed Color, que gerava aquelas cores pastel, né, que a gente viu. Então agora eles adicionaram aqui uma outra propriedade, que é a Scheme Variante, na qual você pode passar, por exemplo, FromSeed Variante, e você pode alternar os valores que você vai trabalhar.
Então, nesse caso aqui, ele está passando no exemplo que você quer uma fidelidade de cores. Tá? Então, obviamente, vai ter as outras opções aqui. Você teria que verificar, né, quais as cores que você pode passar. E também mudaram algumas propriedades da parte de tema. Então, aqui no Color Scheme, quando você sobrescrevia, a gente tinha, por exemplo, o background, on background e surface variante. E agora essas propriedades mudaram para surface, on surface e surface container high test. Então, é uma coisa que vocês precisam analisar também no projeto de vocês. Então, essas foram as novidades, né, de modo geral, que foram apresentadas no Flutter 3.22, nesse Google I/O. E é claro, né, eu particularmente esperava muito mais funcionalidades e também em outros produtos da Google, mas infelizmente, né, como a gente tem visto, o foco agora principal é em inteligência artificial. Então, a maioria dos produtos, a maioria do que foi apresentado, das coisas que foram apresentadas no evento, foi mais focado, direcionado a isso. Nós também tivemos alguns lançamentos do Firebase, e isso sim, né, trouxe bastante coisa ali que as pessoas estavam pedindo, né? Então, por exemplo, agora o Firebase ele vai ter suporte a SQL, né, com o Firebase lá Data Connector. Você vai ter também suporte ao Vertex AI, também lá no Firebase, com Dart SDK. E você vai ter ali algumas outras funcionalidades também relacionadas à inteligência artificial. Então, o Firebase apresentou coisas novas, né, que com certeza vão ser bem-vindas para o desenvolvimento como um todo. O Google apresentou bastante coisa em relação à inteligência artificial, algumas demonstrações ali para tentar competir com a OpenAI, mas os produtos de software mesmo, né, no meu ponto de vista, eles deixaram um pouco a desejar nos lançamentos, principalmente se a gente comparar com os outros anos, beleza? Então, esse foi o nosso resumão. Deixe o seu comentário aqui abaixo, né, sobre o que você achou do evento, se você esperava alguma coisa que não chegou de fato. Acho que todo mundo esperava as macros e só chegou um preview de uma única funcionalidade. Então comenta aqui a sua opinião, o que você achou, se você gostou ou não. E claro, se você gostou também deixa um like aqui no vídeo para apoiar o canal, compartilhe com seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!